falei por quê que é importante a gente conhecer o corpo, conhecer os alimentos no combate à candidíase. Porque tem muitos alimentos, mesmo que às vezes a gente tem algum certo conhecimento do que é saudável, do que não é saudável, mas em relação à candidíase, nem sempre isso vai ser da mesma maneira. Por quê? Porque o fungo cândida que já mora ali dentro da gente, já faz parte do nosso corpo, ele também pode usar alguns alimentos saudáveis para se alimentar e para crescer, quando já está ali o seu corpo em um certo desequilíbrio. Se o seu corpo está equilibrado, está funcionando bem, o que você ingerir, os seus nutrientes, os alimentos, eles vão nutrir o seu corpo. O seu corpo vai usar os nutrientes que estão ali nos alimentos, ele vai conseguir quebrar tudo, ele vai conseguir absorver tudo e usar todos os nutrientes que estão ali. E algum que ele não conseguiu usar, ou porque não conseguiu digerir direito, ou então porque simplesmente não fazia parte, porque o corpo consegue absorver uma certa quantidade de nutrientes por vez. Se você exagera em um determinado nutriente, vai ficar sobrando ali porque ele não vai conseguir aproveitar. E o que vai acontecer com esse excesso? Elimina. Se está tudo funcionando bem, o próprio corpo consegue eliminar esse excesso e pronto, e está tudo certo. Mas se não está funcionando tudo bem e sobra alguma coisa, o fungo vai usar, tá? O fungo pode usar, o fungo cândida vai usar tanto o que sobrou da nossa digestão, que a gente não conseguiu aproveitar direito, quanto também, dependendo do que for, dependendo do alimento, do nutriente, ele vai conseguir usar antes mesmo do nosso corpo, ele vai conseguir ser mais rápido do que o nosso próprio corpo para usar aquele nutriente para se alimentar. Tudo certo? Como é o caso, por exemplo, de alguns açúcares, né? Alguns alimentos, algumas frutas. Gente, quando eu falo aqui, ó, algumas frutas, não é toda fruta. Não é porque a fruta tem os próprios açúcares dela que você não vai poder comer fruta nenhuma se você quer acabar com a candidíase. Por isso que eu falei para vocês, né, que é importante você conhecer um pouco os alimentos e como que o seu corpo vai reagir com aquilo. Por quê? Porque tem alguns alimentos saudáveis que o fungo vai usar mais do que o corpo. Por exemplo, algumas frutas, o fungo vai conseguir usar bem mais rápido do que o próprio corpo. Por exemplo, a uva fermenta muito rápido, muito fácil. O fungo vai usar o que tem ali na uva, os nutrientes, os açúcares, tudo o que tem ali na uva, ele vai conseguir usar para fermentar muito rápido. É por isso que a gente consegue fazer vinho muito fácil. Por que a gente faz vinho de uva, por exemplo, e não de abacaxi? Porque a uva fermenta muito mais fácil. É saudável? Sim, é muito saudável. Tem resveratrol, que é um antioxidante poderosíssimo, maravilhoso, incrível, que ajuda o nosso corpo a se proteger dos danos das células, mas não vai compensar, né? O resveratrol que você vai estar ingerindo não vai compensar o alimento que você vai estar dando para o fungo, se você está com o corpo desequilibrado, com candidíase, com excesso do fungo cândida ali dentro do seu organismo. Então, se você vai comer uma uva, que é um alimento saudável, sim, mas o seu corpo não está conseguindo aproveitar muito bem isso, tem ali aquele monte de fungo que vai correr na frente e vai usar aquilo ali antes mesmo do nosso próprio corpo, você vai estar alimentando o fungo cândida, você não vai estar alimentando o seu corpo. Então, esse é um exemplo de uma coisa que é saudável, mas que você tendo conhecimento, né, tendo um conhecimento adequado, porque um conhecimento só mais superficial, né, quando eu falo que não precisa saber nomes difíceis, não precisa saber composição nutricional, é isso que eu quero dizer, você não precisa saber detalhezinhos, mas no caso da candidíase, se você
está querendo acabar com a candidíase? Alguns detalhes são necessários. Não é saber nome difícil, você não precisa saber que a uva tem resveratrol, mas você precisa saber que o fungo vai conseguir usar a uva mais rápido e mais fácil do que a gente. Esse é o tipo de informação que é importante a gente saber para combater a candidíase, para vencer a candidíase. E isso é importante para a gente e conhecer o nosso corpo também. Isso sim, em geral, né? Claro, de um modo geral, assim, você saber isso, você já vai estar sabendo um pouco a respeito do seu corpo, porque você vai estar sabendo que o fungo vai conseguir usar mais rápido a uva, por exemplo, do que o seu próprio corpo. Mas o principal, quando eu falo conhecer o próprio corpo em relação aos alimentos, é você conseguir perceber, você prestar atenção em si mesma e conseguir perceber o que o seu corpo te diz quando você entra em contato com um certo alimento. Quando você come um iogurte, por exemplo, que as proteínas do leite são umas proteínas com uma digestão um pouco mais difícil, uma digestão que demanda mais do nosso corpo, demanda mais energia, às vezes um pouco mais de tempo do nosso corpo, para conseguir quebrar aquelas proteínas para serem utilizadas da forma correta. Quando o corpo está equilibrado, consegue fazer isso perfeitamente. Quando o corpo está em desequilíbrio, como vocês já estão sabendo agora, né, que a candidíase só vai se desenvolver ali, o fungo cândida só vai crescer exageradamente em um corpo em desequilíbrio. Então, se o corpo está em desequilíbrio ali, cheio de fungos cândida, e você toma um iogurte, pode ser um iogurte natural, tá, gente? Esse que não tem açúcar, nem nenhum tipo de aditivo, nem nada. Um iogurte natural, natural. Só lá o leite, o fermento lácteo fez o iogurte e tá ali, você tomou. Se o seu corpo está em desequilíbrio, você pode sentir algum tipo de estufamento, você pode sentir gases. Dependendo da situação, às vezes você consegue até perceber, depois de um tempinho, que pioraram os sintomas da candidíase. Você pode perceber que está sentindo um pouco mais de coceira, que está sentindo um pouco mais de irritação. Você pode perceber até que o corrimento aumentou. Isso é conhecer o seu corpo. É conhecer principalmente as reações que o seu corpo vai ter frente a um determinado alimento, frente a determinada situação. Quando eu falo conhecer o seu corpo também, não é só em relação aos alimentos, tá? Eu estou falando de alimentos aqui porque é importante você conhecer minimamente os alimentos, a relação que eles vão ter, né, principalmente ali com a candidíase, mas você conhecer o seu corpo também quer dizer você entender como que você se sente em determinada situação. Por exemplo, não, se o meu filho me desobedece, faz birra, eu fico morrendo de raiva. O que eu sinto nesse momento? Meu estômago dói, minha cabeça dói. Isso também tem a ver com as nossas emoções. Se eu mando uma mensagem para o boy, né? Eu mando uma mensagem para o namorado, para o marido, e ele demora para responder. Ele não vê. Pior, ele vê e não responde. O que eu sinto? Eu fico angustiada, eu fico triste. O que acontece? Porque todas essas situações também, em relação à candidíase, vão estar influenciando o seu corpo, vão estar influenciando como que o seu corpo vai funcionar. Então, o conhecer o próprio corpo é um autoconhecimento.